Estamos ao vivo, Pedro Zambarda, é com você, garoto. Começando mais um Essencial do DCM, seu giro de notícias noturno. Hoje é dia 12 de agosto de 2019. Vamos seguindo aqui com a live, todo mundo acompanhando. Por favor, curtam o vídeo, compartilhem no WhatsApp, nas principais redes sociais. É necessário a sua curtida para a gente aumentar o nosso engajamento, atingir mais pessoas aqui dentro do YouTube. Vão entrando, vão compartilhando, assinem o canal, a gente está perto dos 100 mil inscritos. Eu peço para vocês que cada vez mais vocês chamem pessoas para assinarem aqui o canal e acompanharem conosco a live. Felipe Domingues, boa noite, Felipe. O Felipe foi o primeiro comentário. Andréa Souza, de São José dos Campos, boa noite, com Buenos Aires no horizonte, olha só, apesar da cropocracia brasileira. Muita gente, o pessoal vai entrando aqui aos poucos, vamos falar hoje sobre o protesto envolvendo as pautas da educação e contra Jair Bolsonaro, contra os retrocessos do Bolsonaro. A gente espera que amanhã seja maior. Muitos leitores nossos falam de protestar nas ruas e a gente vai em cima disso. Gisele Reimão, boa noite, amanhã será um grande dia. Ideobrando Alcântara, Fortaleza, Ceará presente, boa noite, galera do DCM. Carlos Pena, boa noite, companheirada do DCM. Edson Gomes Costa, boa noite, turma do DCM. Felipe Domingues, amanhã é dia de luta sim, Felipe, teremos manifestações nas principais cidades brasileiras. Glauber Pereira, boa noite, galera. Ricardo Pignatti, ditadura nunca mais. Beth de Brasília, Pedro, primeiro comentário foi às 19h16, não foi, é que é da live anterior, como a gente está entrando com o Zoom, aparecem os comentários anteriores, Beth. Boa noite, arrumem logo esse Zoom, a gente estamos arrumando aos poucos. A Edinara Maria Ferreira, boa noite, DCM Piauí presente. Ana Lúcia Mello, boa noite, amanhã estarei na Esplanada, olha só. Marisete Souza, boa noite, de Olinda, Pernambuco. Verônica Voz do Fogo, boa noite, de Brasília. Muita gente entrando, muita gente compartilhando, eu peço que vocês continuem dando like e mandando no WhatsApp. Eu estou aqui com o nosso diretor Kiko Nogueira e com o novo presidente da Uni, o Iago Montalvão, que foi eleito recentemente presidente da União Nacional dos Estudantes, para falar sobre os protestos de amanhã. Tudo bem, Kiko? Tudo bem, Iago? Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Iago? Boa noite para todos os nossos amigos aí. Olá, boa noite, tudo bem? Agradeço aí pelo convite. Legal. Imagina, Iago, a gente que agradece pela sua presença. Antes da gente começar esse bate-papo e as principais pautas, Kiko, você tem uma coisa para falar para a nossa audiência, né? Tem aqui um livro que a gente está sorteando, né, Pedro? Chamado Gold, que é sobre o garimpo, são as fotos do Sebastião Salgado, um livro de, deixa eu ver quantas páginas, são, só um minuto, 206 páginas, são fotos ali que estão também numa exposição do Salgado que está ocorrendo em São Paulo, e a gente está sorteando esse livro para os autores aí de superchats acima de R$20. Vão ser 5 dias até sexta-feira, às 21h, quando a gente vai dizer quem que ganhou o livro, que vai ser mandado pelo correio. Esse livro está no valor de R$399. Nas lojas, quem mandou para a gente foi Marcelo Nogueira, e é uma edição da Taschen, a maior editora de livros de arte do mundo. Bom, Iago, um prazer estar aqui com você, meu caro. Espero que você volte outras vezes aqui. Parabéns pela eleição ali na Uni. E queria que você dissesse para nós por que amanhã vai ser maior do que foram os outros protestos aí anteriores dos estudantes. Bom, eu acredito que vai ser maior porque a situação está se deteriorando cada vez mais, né? E não só na educação, mas no país como um todo. As universidades que sofreram os cortes lá em maio, né, que eles disseram que seriam contingenciamento, mas que a gente já viu que não, o dinheiro não está vindo para a universidade e as universidades podem parar
no próximo mês. Então, o desespero está batendo a porta mesmo dos professores, dos estudantes, dos reitores, e isso tem feito a comunidade acadêmica, os estudantes no geral, ficarem muito atentos, né, e indignados. E a sociedade fica indignada quando a educação é atacada, né, mas fica indignada também quando houve o presidente da República falando absurdos como aquele atentado à memória do Fernando Santa Cruz, ou quando demite, por exemplo, um diretor de um instituto tão importante por fazer simplesmente o trabalho de medir o desmatamento que está crescendo muito. Então, a população está assustada e disposta a lutar para que esses absurdos aí acabem, né? Iago, você calcula aí, são quantas cidades que confirmaram, coisas principais, como é que está isso? Olha, no último cálculo que a gente fez, estava chegando às 200, então imagino que possa até já ter passado. Todas as capitais do Brasil já estão confirmadas, incluindo o Distrito Federal também. Vamos ter atos grandes em São Paulo, no Rio, no Nordeste também, Salvador, Recife, como sempre são, muito grandes, Porto Alegre, Brasília, além de ter os atos da educação, tem a Marcha das Mulheres Indígenas também. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Eu estou projetando na tela aqui todas as cidades para vocês. Essas aqui são só algumas, porque essa aí não é nem a nossa última atualização. Chegou muito mais coisa nova para a gente aí nos últimos dias. Nós lançamos no nosso site, quem quiser entra lá no nosso site, uni.org.br. Nós lançamos uma ferramenta lá para o pessoal acompanhar amanhã todos os atos que vão acontecer no Brasil, né? Então lá a gente está atualizando em tempo real os atos que estão rolando. Esses aí são alguns dos que já estão confirmados. Uhum. Iago, o estrago que o Bolsonaro está fazendo na educação está se estendendo também por outras áreas, né? Você acabou de falar sobre a demissão do diretor do INPE, o Ricardo Galvão, que deu uma cacetada muito boa no ministro Ricardo Salles, né? A gente tem agora essa notícia de que a Alemanha não vai mais vai tirar o dinheiro que destinava ali a um fundo da Amazônia, né? O Bolsonaro depois diz que não precisa do dinheiro, estúpido. E aí a Alemanha, que é responsável pelo fundo, falou que é exatamente por isso que a gente não vai mais dar dinheiro. O estrago que o Bolsonaro está fazendo, eu acho que, como você falou, não atinge só os estudantes, por isso que o apoio que vocês têm extrapola aí a própria Uni, né? Exatamente. E tanto a questão democrática quanto a questão ambiental fazem parte da história da Uni também, né? Quando ele ataca o Fernando Santa Cruz, ele está atacando a nossa história, porque o Fernando Santa Cruz foi um militante do movimento estudantil que se organizou, né? Então faz parte da história da Uni, e que nós vamos amanhã também defender a memória dele, defender respeito pelas pessoas que lutaram para que hoje a gente pudesse estar na democracia. E no caso do meio ambiente, a Uni sempre fez defesa da Amazônia, da nossa soberania nacional, mas também a defesa hoje muito importante que a gente faz, que também faz parte da educação e da universidade, que é a defesa da nossa ciência. Quando eles fazem, o que eles fazem ao demitir o Galvão é negar a ciência. Assim como eles querem negar a ciência, destruindo a universidade. Porque para o projeto deles, um projeto de retrocesso secular, né, de anticientífico, obscurantista, eles vão ter que fazer exatamente isso. Destruir todo o conhecimento crítico, toda a ciência, toda forma de produção científica, porque enquanto houver ciência, enquanto houver pensamento crítico, as ideias retrógradas deles não vão ter inserção nesses espaços. Por isso que eles querem destruir nossa educação, querem destruir os institutos que fazem pesquisa científica, para que eles possam espalhar essas ideias obscuras deles, né? Uhum. Vocês já estão sendo atacados também pelas milícias bolsonaristas, né? Eu vi ali um site de extrema-direita que funciona como assessoria de imprensa da Lava Jato, falando da CPI da Uni, que o Rodrigo Maia não vai votar a CPI da Uni. Que história é essa aí de CPI da Uni?
Não, isso é uma história que vem perdurando, é uma tentativa deles de nos constrangerem, mas a gente não se constrange com isso, porque a gente sabe que as CPIs, elas são geralmente utilizadas por essa turma como uma ferramenta de ataque aos movimentos sociais, né? Como teve a CPI da FUNAI, por exemplo, né? Que eles tentavam perseguir ali os movimentos indígenas, e eles usam essas ferramentas de perseguição, mas assim como estão tentando também, por exemplo, colocar a Força Nacional para conter os atos que vão acontecer, né? E nós já dissemos, já declaramos que achamos isso um absurdo e também entramos com mandato de segurança na Justiça, no Supremo Tribunal de Justiça, para garantir que os atos ocorram de maneira democrática, né? Como é garantido pela nossa Constituição. Então, eles tentam usar todos os métodos e artifícios para nos acuar, mas eles não vão conseguir, porque a população já está cansada já dessa situação. Esse negócio da Força Nacional é inacreditável, coisa do Moro para agradar um pedido do Weintraub, né? Exatamente. E que não tem o menor sentido, a não ser tentar intimidar mesmo. Mas vocês não vão se intimidar de jeito nenhum, né? Pelo contrário, ali a Uni, eu acho que recobrou um protagonismo na democracia brasileira que é incrível, né? E acho que agora, sob a sua gestão também, é um negócio que tem tudo para continuar nesse ritmo, até enfim, o fora Bolsonaro. A gente estava falando um pouco sobre isso. Essa é uma pauta, Iago, ou não? O fora Bolsonaro, digo. Nosso foco agora é lutar pelas nossas reivindicações, né? Eu acho que a educação tem sido o que tem mobilizado a sociedade, né? E agora também essa pauta democrática, do meio ambiente. Eu acho que nós precisamos amadurecer essas lutas, né? Acumular forças ainda, porque muitas pessoas estão perdidas ainda, né? Nós vimos no mês de maio gente que votou no Bolsonaro, mas que queria defender a educação. Né? Eu tenho conversado e visto muita gente, por exemplo, que também estava até um certo momento apoiando o Bolsonaro, mas que quando ouviu ele dizer o que disse sobre a memória do Fernando Santa Cruz, atacar a OAB, quando viram o que ele fez sobre o desmatamento, as pessoas começam a se questionar, né? O que está acontecendo de fato. Mas o que essas pessoas querem ver ao fim e ao cabo é a melhoria desses setores. Então, eu acho que nós precisamos agregar essa indignação que as pessoas têm. E essa vontade de melhora, né, na verdade, de não perder os direitos, de não perder a nossa educação e transformar isso em ferramenta de luta, né? Uhum. Você acha que uma das razões do Moro colocar a Força Nacional é também o fato dele estar acuado? Com certeza, eles fazem isso também o tempo todo para tentar dialogar com essa bolha deles que dá essa sustentação na rede social, né? Porque o governo Bolsonaro, ele vive muito de rede social hoje, porque eles tentam sempre falar para um público direcionado. Essas táticas e estratégias de retórica que eles usam, e o Weintraub é um especialista muito grande nisso, né? Porque ele investe muito no Twitter, por exemplo, né? Que é para falar com essas bolhas. E eles usam desses atos para criar essas polêmicas e dialogar com essa bolha deles, que eles vão se retroalimentando de um ódio contra, né, os estudantes, contra os movimentos sociais, e eles tentam se encastelar ali, né, e ficar usando desses atos. Só que eu acho que isso teve um limite dentro dessa bolha deles. E aí eles não estão entendendo que quanto mais eles fazem isso, mais indignação numa parcela maior da população isso está gerando. Então eles estão ali encastelados na bolha deles, mas de, sei lá, 15%, os outros 85% está cada vez mais vindo para o lado de achar que isso tudo é um grande absurdo, né? Iago, além das manifestações envolvendo o presidente, você falou dos apoiadores também, especificamente sobre educação, pegou bastante a discussão sobre o Futurice. Como é que vocês vão se posicionar a respeito disso amanhã nas ruas? Como é que a Uni está pensando em fazer oposição a esse programa que, enfim, tem tudo para fazer avançar, na verdade, a educação privada no Brasil? Nós já nos posicionamos, né? E não sozinhos. Na verdade, todas as entidades da educação superior brasileira, da universidade pública, já se posicionaram. O Andes,
que é a Associação dos Reitores das Universidades Federais, e o CONIF, que é dos reitores dos IFES, também já se posicionaram, não de forma tão contundente, mas já dizendo que tem preocupação com a forma com que o debate está colocado, né, mas é uma posição importante. Alguns conselhos universitários também já têm se posicionado, e nós reunimos mais de 200 entidades estudantis em uma carta que a gente escreveu contrária ao Futurice. E nós entregamos essa carta para o ministro, inclusive, que se negou a abrir mão do projeto Futurice. Nós não vamos propor nenhuma emenda a esse projeto, porque nós somos contrários a ele em essência, porque o que ele cria é uma dependência da universidade pública do setor privado, que vai definir as regras de pesquisa, de ensino na universidade brasileira, né? Eles querem colocar uma organização social, que é uma entidade privada, para gerir esses interesses do mercado ali dentro da universidade, que vai competir com a reitoria, né? E nós sabemos que com o poder do mercado financeiro, também do setor produtivo até, e o pior, né, de empresas estrangeiras, não há como competir com esse mercado enquanto o governo diminui cada vez mais o investimento público, né? Então, é um risco iminente para a nossa universidade. E o que nós vamos fazer é apresentar um projeto alternativo ao Futurice, alternativo, de uma universidade mais democrática, mais aberta, com mais investimento público, com mais relação com a sociedade. Essa é a universidade que a gente quer. Já tem algumas universidades que estão penando aí com a retirada das verbas, ou, né, a tal da... Ele fala em contingenciamento, né, e não em corte. Você pode falar as situações que estão mais dramáticas, assim, umas 3? Tem o caso de Pelotas, né, Iago, que pode fechar no mês que vem. Na verdade, assim, já tem muito mais que 3. Se eu fosse dar um exemplo aqui, Pelotas foi uma das primeiras, mas depois de Pelotas já vieram várias outras. A primeira mesmo que teve um problema foi a UFMT, que chegou a ficar um dia sem energia e teve que recorrer a uma urgência de suplementação de verba ali para pagar a energia, mas a UFRJ já falou que no mês que vem, se não tiver dinheiro, e é a melhor universidade do Brasil, né? Nos últimos rankings, a UFRJ apareceu em primeiro lugar. Então, não há como dizer que não é uma universidade que, né, tem qualidade, tem muita qualidade. A de Pelotas também já disse que está com caixa zerado. A UFC do Ceará já suspendeu editais de bolsas de pesquisa porque não tem mais verba para dar esse tipo de auxílio, né? Então, esses são alguns exemplos, mas uma breve pesquisa mostra que tem várias já. O NB já falou, o FSCar, enfim, diversas, o FG, UFO, muitas. Você acha que esse ódio do Bolsonaro às universidades, aos estudantes, aos professores, é porque ele é burro? Eu acho que é porque eu usaria a palavra ignorante. Porque anti-ciência, né? Anti-conhecimento, anti tudo que é libertador, né? É preso no passado, preso numa ignorância, preso num reacionarismo, num conservadorismo quase medieval, né? Que preserva pensamentos que não abrem mão desse passado, né? Então, eu acho que talvez burro ele nem seja, talvez ele até seja esperto, mas para promover uma profunda ignorância na nossa sociedade, né? Que é o que essa turma aí tem de projeto para o nosso país. Agora, se ele não for burro, eu acho que às vezes ele tenta parecer que viu? Porque não é possível. O que esse cara fala não está... Você está fazendo o que ele pediu, que é fazer cocô uma vez dia sim, dia não? Eu, por exemplo, descumpro isso direto. Pedro,
conhece a expressão too much information? Eu apenas estou falando para os nossos leitores que eu sou saudável, eu não disse nada especificamente. Você deu informações sobre o seu arranjo intestinal que não interessam para ninguém, na verdade. Não, a gente estava dizendo que se fosse depender das universidades, até ia dar para cumprir o que ele diz mesmo, viu? Porque não tem nem papel higiênico na universidade, então o povo lá não é nem um dia sim, um dia não, é uma vez na semana e olhe lá. Pelo menos ali o Bolsonaro conseguiu ter uma decisão dele acatada, né? É importante a gente falar um pouquinho aqui de outras notícias. Hoje teve vazamento do Intercept ali de manhã, né, com relação a mensagens do Dallagnol, combinando com os procuradores ali como é que eles estavam instigando os chamados movimentos sociais, na verdade, aqueles grupos golpistas bem financiados e que espontaneamente estavam ali pressionando o STF, ali, aquela gente toda que apoiou o golpe na Dilma. E agora acabou de sair uma quentinha do... Estou com ela aberta aqui, Kiko. Quer que eu leia? Pode ler, Pedrão, por favor. Envolvendo pois gente. Agora a gente tem duas vaza-jato por dia. Vaza-jato. Moro instruiu Dallagnol a não apreender celulares de Eduardo Cunha. É um furo do Intercept na primeira parceria deles com o BuzzFeed Brasil. Na véspera da prisão do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, o então juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, convenceu os procuradores da Força Tarefa de Curitiba a não pedir a apreensão dos telefones celulares usados pelo MDBista. É o que indica um conjunto de mensagens trocados pelo aplicativo Telegram entre o então juiz e o coordenador da Força Tarefa, Deltan Dallagnol. Os diálogos entre o então juiz e o chefe dos investigadores ocorreram no dia 18 de outubro de 2016 e integram um pacote de mensagens do Intercept, agora analisados com o BuzzFeed. A decisão de não apreender os celulares de Cunha, que já não tinha mais foro privilegiado desde setembro de 2016, destoa do padrão da Lava Jato. Saíram dos celulares de executivos de empreiteiras, por exemplo, muitas anotações e mensagens que embasaram as investigações. E aí tem o diálogo do Deltan diretamente com o Moro, e após ouvir as ponderações do procurador, Moro responde o seguinte sobre os celulares: acho que não é uma boa. Quer falar um pouco, Kiko? Olha, assim, mais um escândalo esse negócio, porque provavelmente o que aconteceu? O Moro não quis que, no caso de foro privilegiado ali, essa investigação fosse para o STF, porque ele perderia o poder sobre ela. Isso é uma explicação. Agora, fica ali claro quem que tem mais bandido de estimação. O Cunha, a mulher do Cunha, foi protegida ali ao longo das investigações de uma maneira também, não sei se lembram, né? Assim, completamente escancarada. Aquela fulana que tinha aquele olho esbugalhado, não lembro mais o nome dela, essas figuras subiram do noticiário. Mas aí... Cláudia Cunha. Cláudia Cruz Cunha. E no caso aí do Eduardo, do sujeito que tinha agenda, vocês imaginam a agenda do Eduardo Cunha, o que está toda a República lá. Né? Imagina as conversas dele com o Temer, com todos os caras que fizeram o golpe, com gente ali do judiciário, eventualmente também, e o Moro resolve não pegar o celular do sujeito. Lembrando que os netos do Lula tiveram iPads apreendidos. Vocês lembram? O celular, pegaram tudo dos caras, e com o Cunha esse tratamento diferenciado. É uma beleza como a Lava Jato é seletiva e como um negócio completamente abaixo de qualquer crítica, em que qualquer país civilizado já teria levado há muito tempo no afastamento do hoje ministro Sérgio Moro e desse Deltan Dallagnol também, né? Que você viu o cara, o que eu faço aqui? Pega ou não o celular, e o Moro fala, acho que não é uma boa. É uma beleza isso aqui, né, Iago? Queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Você pode falar?
Alô, Iago? Oi. Oi. Foi, não, eu acho que isso aí é exatamente isso que faz com que a população esteja tão indignada, e eu acho que por isso amanhã vai ser um dia importante, porque cada vez mais esses diálogos têm saído, inclusive têm ganhado mais setores da imprensa, né? Hoje o BuzzFeed entrou também, e eu acho que é importante, quanto mais veículos tiverem, melhor, porque vai dirimindo também e deixando cada vez mais claro que os interesses deles eram interesses particulares e interesses até estrangeiros, né? O que eles estavam fazendo aqui no Brasil não é brincadeira, esses caras destruíram a economia do nosso país, desrespeitaram toda a nossa Constituição, todos os direitos democráticos, as liberdades individuais estão sendo ameaçadas a partir disso, né? E nós não podemos achar que é o vale, que tem que virar o vale tudo, né? Nós não podemos cair nessa armadilha, porque a partir do momento em que a legislação, o direito enfim, os direitos individuais, né, o Estado democrático de direito, a partir do momento em que eles são desrespeitados, a gente passa a se tornar uma vítima do próprio Estado, né? Como isso já acontece na nossa democracia. Para os mais pobres, né, para a periferia, para os negros, isso acontece cotidianamente. Mas cada vez que isso vai se tornando uma política, né, do judiciário, um modus operandi mais claro, é muito mais difícil que a gente resolva essa situação e saia dessa situação de injustiça tão grande contra o nosso povo, né? Então, o Intercept tem mostrado aí para a gente que, de fato, o que essa turma fazia aí não era justiça, né? Era causa própria, era ganhar dinheiro perseguindo politicamente quem as elites e o mercado financeiro queria que eles perseguissem. Perfeito. Pedro, temos aí superchats para você ler, meu querido. Você pode ler para nós? Pedro? Acho que o Pedro teve algum problema técnico. Eu vou ler alguns comentários aqui, tá, Iago? Beleza. Marta Neves diz assim, por que Moro quis proteger o Cunha? Então, Marta, uma das leituras ali é que se o Moro abrisse uma investigação sobre o sujeito que tinha fórum privilegiado, ele teria que avisar o STF e perderia ali esse braço da investigação. A outra proteção mesmo, como ele quis proteger o Fernando Henrique, naquele episódio famoso que ele fala que não quer melindrar uma pessoa, né, que pode ser nossa aliada, que é o Fernando Henrique, pode ter sido o mesmo cálculo no caso do Cunha. Porque ali, o que está por trás, eu acho que isso aí é uma especulação que vai longe se a gente quiser ir além de uma análise aqui superficial do caso, né, Iago? O Jorge Ribeiro diz assim também, se o Bolsonaro disser que fazer sexo é coisa de comunista, os Minions param de trepar. Essa é boa. Verônica Voz do Fogo. Iago, notícias do Enem? Iago, notícias do Enem? Olha, são preocupados, né? Porque como que eles vão operar isso, né? Existe ali um cerco em torno do Enem, né? De querer ver a prova, querer ver como são as questões, como isso vai ser elaborado. Então, nós não temos nenhuma notícia, mas temos grande preocupação de como vai ser isso daí. Mas qual que é a preocupação? A preocupação é essencial. Primeiro que eles fizeram várias substituições no INEP ali, né? Inclusive numa tentativa de obter dados dos estudantes. E é quem produz o Enem. Então, já ali, alguns meses atrás, houve um troca-troca ali muito confuso que pode ter prejudicado a produção. E uma outra preocupação grande é sobre esse cerco doutrinário, né, que eles podem fazer na prova, né, fazer uma prova que as questões produzidas, por exemplo, eles não aceitem por uma certa censura, né? Então, o Enem, ele é uma prova que é muito avançada no sentido em que ele elabora questões muito mais de cunho muito mais crítico, né, que permitem ao estudante exercitar sua capacidade crítica de interpretação. Eles podem acabar com esse mecanismo que o Enem foi criando, né?
O Bolsonaro pediu para olhar, mas ele pode olhar? Assim, ele tem direito a isso ou não? Por uma questão moral, ele não poderia, né? Mas legalmente ele Mas, pode ir lá. mas esse governo aí faz coisas que a gente nem imagina, né? Então, não duvide que ele vá, sim, que ele Meter a poderá olhar mão. a prova. Que loucura. Aliás, falando nisso, hoje uma repórter da Rádio Gaúcha colocou ali que teve uma pergunta para o Bolsonaro sobre que especialistas ele consultou para decidir tirar os radares móveis das rodovias. E ele disse que falou com um monte de gente, mas não com especialistas, não, porque essa gente vive de dinheiro público e ele vai acabar com isso. Ou seja, ele fez tudo baseado na cabeça dele. Então, é um cara voluntarioso, é o burro. O Napoleão, eu gostava de dizer que ele tinha um soldado que ele fuzilava, que é o ignorante com iniciativa. E o Bolsonaro é esse tipo de cara. Deixa comigo. Ele não sabe, nem com relação à educação, nem com relação a acidentes causados quando você tira radar, o que vai acontecer, mas ele faz, né? Então você tem razão. É possível que ele vá lá e vai dar uma canetada e sugerir algumas perguntas sobre, sei lá, ideologia de gênero, que ninguém sabe o que é. Né? Uma dessas teorias conspiratórias da extrema-direita que ninguém sabe o que é. Mas bota lá, né? É possível tudo, né? Não, é possível tudo. Essa cruzada contra a ciência, como eu já falei aqui também, que eles fazem, pode prejudicar, porque sabe-se lá o que eles vão colocar ali. Eles podem colocar coisas que não são nem verdade, né? Que não são nem cientificamente estudadas, analisadas. E fora que, dentro do INEP, o setor que é responsável pelo Enem, né, que é não me lembro exatamente, a diretoria de avaliação, né, de ensino básico, ela tá, assim, é a pior de todas, nessa coisa de trocar a todo momento a pessoa, então ninguém se estabeleceu lá nesse cargo até agora, e isso pode colocar em risco o Enem, viu? E aí vai ser uma dura queda. Maravilha. Olha, parabéns pelo que vocês estão fazendo, Iago. Estou com fé que amanhã vai arrebentar. O Pedro Zambarda está com algum problema aqui com a samambaia dele, mas ele daqui a pouco volta, né? Está dizendo aqui que está aí com algum problema relativo ao que a gente estava comentando dessa coisa aí que o Bolsonaro está com fixação. Artemise RM Antunes diz assim: todos na rua por nosso país, vamos nos inspirar nos argentinos que deram olé na gente. Viva a democracia e soberania. Kiko e Pedro, vocês são maravilhosos. Teve essa notícia auspiciosa mesmo hoje, né, Iago, da vitória da chapa da Cristina Kirchner nas primárias, né? Ali antecipando provavelmente uma vitória em outubro, que eu vi ali, sim, especialistas que não o Bolsonaro falando, que é difícil reverter essa vantagem de 15 pontos, né, Iago? Vocês têm relação, vocês falam com os estudantes argentinos também? Sim, bastante, bastante. Inclusive, lá na Argentina, os estudantes são muito mobilizados, né? E eles têm uma tradição forte lá de organização. Inclusive, a gente se inspira bastante no Manifesto de Córdoba, né? Que completou 100 anos agora, recentemente, há 2 anos atrás, que foi um manifesto construído ali na Universidade de Córdoba, que inaugurou um período novo na universidade latino-americana, né? De uma universidade como a gente se propõe a fazer, uma universidade mais democrática, mais aberta para as pessoas, mais voltada para o diálogo com a sociedade. Então, os estudantes argentinos são muito mobilizados. As mulheres argentinas, né, deram muitas demonstrações importantes para a gente aqui na luta que elas tiveram lá em defesa da descriminalização do aborto. Então, a gente tem muito diálogo, sim, com os estudantes argentinos e está sendo uma grande alegria para nós esse resultado, porque eu acredito que, se consolidando a vitória lá dessa frente, né, progressista, que foi construída de uma maneira, inclusive, muito, muito inteligente, né, na minha opinião, para derrotar o Macri, sendo consolidada essa vitória, vai ser uma sinalização importante para nós aqui e para outros países da América Latina que estão sofrendo aí também com esses ataques conservadores.
Também acho que bastou o Bolsonaro falar que apoia o Macri lá e falou, olha, né, eu estou a favor da liberdade, que deu no que deu, né? Os argentinos não querem, o resto da América do Sul não quer essa guinada autoritária e ignorante, como você bem disse, e de um sujeito que cultua monstros, torturadores, uma ditadura que para os países do resto da América do Sul, isso está resolvido. O Macri não é a favor da junta militar, nunca falou a favor do Videla, né? Nem o Pinheira no Chile também. Então, o Bolsonaro é um bicho à parte, né? Mesmo ali para uma direita neoliberal, que é distância desse sujeito, né? Deixa eu ler mais alguns superchats aqui, alguns superchats. O Pedro está tentando reverter ali o probleminha que ele teve técnico. O Frederico Mobley diz assim, é preciso haver manifestações que tenham como pauta principal fora Bolsonaro, é o que muita gente já quer. Cada vez mais pessoas vão aderir a essa pauta. Não existe diálogo possível com esse governo. O que você acha, Iago? Eu acho que nós precisamos acumular forças ainda. Eu acho que essas pautas que estão em dia, eu acho que a gente está ganhando a população. Então vamos ganhar mais a população, vamos chamar mais gente. A galera tá estranhando esse governo, tá achando errado as coisas que estão acontecendo e tá se aproximando. Assim, eu acho que a gente precisa trazer essas pessoas, não ter preconceito com as pessoas que votaram no Bolsonaro. Claro que tem ali aquelas figuras que reproduzem, né, as ideias muito retrógradas e militam em torno dessas ideias fascistas, né? Mas tem uma população que estava perdida e votou no Bolsonaro ali. Eu acho que essa população a gente precisa conversar com eles e abrir os olhos dessas pessoas, dizer, olha só o que está acontecendo, vem com a gente, vamos defender aqui uma educação justa, vamos defender a democracia, vamos defender o nosso meio ambiente. E aí, aos poucos, essas pessoas vão se aproximando e a gente vai ganhando força aí. Entendeu? Entendi. Você acha que agora é precoce essa pauta do fora Bolsonaro. Agora, vai ser inevitável ter fora Bolsonaro, faixa, e esse grito vai estar lá, né? Aí as pessoas têm a liberdade aí também de levar suas ideias. Eu acho que a rua também tem que ter isso, a diversidade. Perfeito. Ivan Silvestre diz assim, meus queridos, curto muito o trabalho de vocês, Lula livre, Moro na cadeia. Heloísa Bortes diz assim, bora encher as ruas amanhã, o Brasil não merece essa desgraça toda. Eu acho que vai encher, francamente, tenho para mim que vai ser um sucesso, Iago. Difícil não pegar, porque é só uma notícia, né? Acho mais fácil vocês se terem mais adesão do que qualquer tipo de manifestação que vier da direita de apoio, seja lá ao Moro ou ao Dallagnol, ou muito menos ao Bolsonaro, né? Não tem muito como. Por onde? O que vai falar? Fora comunismo? Né? Eles, depois daquelas passeatas deles, não conseguiram mais se juntar, né? Eles ensaiaram chamar umas novas aí, mas nem isso eles estão conseguindo mais. Então, eles estão numa derrota silenciosa, estão se resignando, né? Até o MBL recentemente já deu entrevista aí recuando, dizendo que vai ser mais paz e amor agora, não sei o quê. Então, eles estão sentindo, viu? Uhum. A Camila Santos te pergunta assim, ó, que acha dos representantes estudantis ocuparem o espaço aberto pelo MBL na política? Precisamos de mais representantes no Congresso. O que você acha? Eu acho que essa é uma luta, sempre foi uma luta nossa, né? A UNE, inclusive, produz muitos quadros políticos, né? A gente brinca que a gente tem uma bancada da UNE no Congresso Nacional, né? Vários ex-diretores da UNE, ex-presidentes, se tornaram deputados, né? A gente teve a Karina, por exemplo, que foi presidenta recentemente, muito bem votada aqui em São Paulo. Então, a gente tem feito esse esforço de construir lideranças aí, e eu acho que, de fato, a gente abre um vácuo agora importante para ser ocupado, e os estudantes têm ganhado muita referência, né? A Mariana, que foi nossa última presidenta agora, também está voltando para a Bahia lá para representar a juventude, então nós vamos ter aí boas figuras para ajudar nessa batalha aí.
O Ariel Júnior diz assim: na prova do Enem, estudem o Bozo, pois ele vai cair. Muita gente perguntando se a pauta Lula livre faz parte dos protestos. A União Nacional dos Estudantes defende a liberdade do ex-presidente Lula, né? Para nós, é uma pauta que está vinculada à perseguição política que vive hoje o nosso país. As universidades são fruto disso também, né? O que aconteceu com o reitor da UFSC, o professor Cancelier, porque inclusive a delegada que foi atrás do reitor, prendeu ele sem provas, né? Demonizou o reitor, humilhou ele a ponto dele... Estamos. Beleza. Pedro está de volta. Pois não, Iago, termina o seu raciocínio. Então, humilhou o professor Cancelier a ponto dele se suicidar, né? É a mesma que hoje trabalha com o Moro, no Ministério da Justiça. Então, é de fato ali uma gangue, né? Que está destruindo a justiça do nosso país, né? E, portanto, para nós, essa pauta democrática, e com certeza o Lula está dentro desse viés. Então, mas a pauta, o Lula e a pauta democrática como um todo, né? Porque quando ele fala, por exemplo, da ditadura militar, é um risco muito grande, né? E aí uma coisa está muito ligada à outra. É verdade. Pedro, você está de volta, né? Só para lembrar os nossos leitores que estão... Exatamente. Estamos sorteando esse livro aqui, que é o livro chamado Gol, do Sebastião Salgado. São 206 páginas de fotos do Sebastião, de garimpo, né? Daí o nome também. Esse livro está a R$ 399 nas livrarias, e nós estamos aqui sorteando para os superchats acima de R$20. Sexta-feira a gente sai com o resultado. Pedro, você tem superchats para ler? Já li alguns, eu não sei se tem novos, mas eu estou tentando acessar aqui, Kiko, por conta eu estou pelo acesso remoto aqui. O meu computador está congelado, mas a gente está ainda fazendo a live tranquilamente. Eu tenho aqui algumas pessoas nos acompanhando. Tem um superchat do Carlos Alberto Campos Lima. Vocês estão me ouvindo bem, né? Estamos sim. Carlos Alberto Campos Lima, excelente entrevista. Pedro vai somando, quero o livro, disse o Carlos. Legal, Carlos, obrigado. Tem mais outros chats, Kiko? Eu tô atrás dos outros aqui. Tá legal. Nós temos mais alguns comentários aqui também. O pessoal cumprimentando o Iago, cumprimentando a Uni, apostando que amanhã vai ser um sucesso. Eu acho também que vai ser. O Ted Red diz assim: o Brasil virou a comédia do mundo. É verdade. Muita gente falando aqui Lula livre. Marisete Peixoto diz assim: o meu cartaz amanhã está escrito liberdade para Lula imediatamente. O Éder Guimarães pede para perguntar para o Iago se ele acredita em uma população que pode votar esclarecidamente, se sua formação no ensino público é de 64% de alfabetizados funcionais, ou seja, não tem formação crítica. Você quer falar sobre isso, Iago? Eu acho que sempre é possível, né? Eu acho que o nosso povo é um povo sábio, mas é um povo que, como qualquer povo no mundo, quando está vivendo uma crise, acaba sendo seduzido por soluções fáceis, né? Isso é uma coisa que acontece no mundo inteiro. Porque nós vimos ali países de primeiro mundo, né? Do ponto de vista econômico, países desenvolvidos como Estados Unidos, como também a Noruega, enfim, outros países que têm escolas de qualidade e a população está elegendo fascistas, né? Então, eu acho que o debate vai muito além disso. Eu acho que nós precisamos falar com a população, né? Dialogar, abrir francamente os movimentos sociais, irem dialogar com essas pessoas, para que a gente conquiste de volta, e se retomarmos o poder do Estado brasileiro, e eu acredito que nós precisamos investir cada vez mais na formação consciente do nosso povo, assim, trazer o povo para a luta, usar os mecanismos que a gente tem para conscientizar o povo da nossa luta aí. Perfeito. O Carlos Blaut diz assim: Jesus foi preso, julgado, condenado, desmoralizado e crucificado ao lado de ladrões.
A Artemise Antunes pergunta para o Pedro: a Samambaia já cagou hoje, Pedro? Pedro? Pedro falhou de novo. Pedro? Minha Samambaia... Oi, tô aqui. Tá me ouvindo? Oi? Estão me ouvindo? Sim. Não, minha Samambaia tá viva, reguei ela hoje. Não, se ela já cagou. Ela eu não sei. O Camilo Souza diz assim: visão política do presidente da Uni só engrandece a entidade. Parabéns para você, Iago. Silmar Correia Brito diz: parabéns, estudantes, mais uma vez. Vocês encabeçam a retirada de um falso herói do poder. Alfacinha LX fala assim: me passa seu zap gatinho para o Iago. Minha namorada está escutando aqui. Hein? O Fernando Cochrane diz assim: renova BR, cuidado ultraliberal. O que você acha da Tabata, Iago? Eu fiquei decepcionado, vou ser sincero assim para vocês. Eu acreditava que ela pudesse ser uma pessoa ali importante para dialogar, né? Mas eu, Kiko, vou te dizer, eu sou uma pessoa muito esperançosa na humanidade, viu? Eu sempre tenho esperança de que as coisas possam melhorar. Eu ainda espero ter uma oportunidade de poder sentar com a Tabata e falar para ela: Tabata, não vá por esse caminho, venha por aqui, que eu acho que se você vier por aqui, você pode ter boas ideias, mas com essa postura que ela está tendo aí hoje em dia, está muito difícil, porque votar na reforma da Previdência dessa é um ataque muito grande aos trabalhadores, né? E é preciso minimamente se abrir ao diálogo com os movimentos sociais, né? Coisa que eu acho que ela não fez. Então, ela tem deixado a desejar muito, assim. Eu acho que ela tem que prestar algum tipo de satisfação aos financiadores dela no final, né, Iago? Tem. Foi quem deu dinheiro, então ela tem uma pauta ali que depende do Lehman e dos outros, né? Me parece meio... não tem muito por onde tentar convencê-la do contrário. Se os caras tiram o apoio, ela não tem mais carreira, não é? E é de uma certa maneira uma traição também, né? Porque ela se construiu com um discurso ali, capitalizou um público progressista, aí chega lá e fazer isso, de fato, é uma traição, né? A um público com quem ela dialogou. Uhum. Pedro, se você tiver superchats, você fique à vontade, tá? Tem gente pedindo para eu abrir o livro. Eu tô tentando recuperar aqui meu computador, Kiko. Ele deu um sinal de vida aqui. Tá, eu estou mostrando aqui as fotos do livro que a gente está sorteando, tá bom? Pessoal aí, superchats acima de R$20 passam a concorrer com o livro aqui, Gold, do Sebastião Salgado. E, bom, Iago, amanhã vai ser um dia importante, né? Você vai estar em São Paulo, no Rio, onde é que você vai estar? Vou estar em São Paulo, né? Estou aqui é a minha base de apoio, onde eu estudo também, então vou estar por aqui. Na Paulista, né? Na Paulista, concentração começa às 15 horas na frente do MASP. Sei. E você está com receio de que possa ter pancadaria aí da Força Nacional ou não? Olha, eu não. Eu acho que o povo vai impor sua força ali e nós vamos demonstrar que é um ato grande, importante, imponente. Então, eu acho que vai dar tudo certo. O povo vai mostrar a sua força ali e nós vamos conseguir nos manter firmes na rua. Acho que não vai ter pancadaria, não vai ter nada, porque é a democracia, né, que a gente está defendendo e o povo é mais forte do que isso aí. Você Gente, tem... pois não, Pedro. 5 minutinhos aqui, eu consigo acessar todos os superchats, tá? Vamos lá. Você tem receio de, por exemplo, ter gente infiltrada, que nem teve aquele cara que prendeu os estudantes, que era um sujeito que o exército meteu no meio? Não, com certeza vão ter infiltrados, né? Vão ter infiltrados dos mais diversos tipos, né? Inclusive do exército. Então, a gente precisa estar sempre muito cuidadoso, né? Eu acho que andar junto, as pessoas não andarem sozinhos, ter cuidado, isso é sempre importante. Mas não temer também, né? Eu acho que a gente tem que ir num sentimento de coração aberto, com muita esperança de que vai dar tudo certo, para as pessoas não desistirem também, né?
Uhum. Perfeito. Gente, eu estou com superchats aqui abertos, só vou ler rapidamente. Cláudio Alves, o lema de amanhã é fora Bolsonaro, mas não é importante conscientizar as massas de que o problema não é o Bozo, e sim quem o botou no poder? Ivan Silvestre diz o seguinte: meus queridos, curto muito o trabalho de vocês, hashtag Lula livre, hashtag Moro na cadeia. Frederico Mobley, é preciso haver manifestações que tenham como pauta principal fora Bolsonaro. É o que muita gente já quer. Cada vez mais pessoas vão aderir a essa pauta. Não existe diálogo possível com esse tipo de governo. A Heloísa Borges, bora encher as ruas amanhã. O Brasil não merece essa desgraça toda. Camila Santos, que acham dos representantes estudantis ocuparem o espaço aberto pelo MBL na política? Precisamos de mais representantes no Congresso. Que acho que era o comentário que o Kiko já havia falado. O Carlos Alberto Campos Lima disse excelente entrevista. Lindalva Pinheiro, todos na luta amanhã. Lula livre. Cadu Lacerda, amanhã será muito importante, mas ainda não aquecemos o suficiente. Ainda estamos anestesiados e em busca de um rumo para sair desse pesadelo. Iago, vocês têm planejado também futuros protestos? Bom, estamos organizando e vou até já dar aqui uma prévia para vocês em primeira mão, que queremos organizar alguma coisa no dia 7 de setembro, viu? Acho que é um dia aí para a gente fazer alguma coisa nas ruas forte aí, disputar esse dia, dizer que a bandeira nacional é nossa, né? Não são eles que defendem o Brasil, eles entregam o Brasil, eles entregam nossas riquezas, eles botam o filho do Bolsonaro lá para ser embaixador nos Estados Unidos, que é para justamente fazer o que o Trump quer. Então, quem defende o Brasil de verdade somos nós. E nós, no dia 7 de setembro, vamos ter que ir para a rua para falar que nós queremos a independência de verdade do Brasil. Eles não querem a independência do Brasil, eles querem a dependência dos Estados Unidos aí, né? Principalmente. E vocês vão fazer um protesto como esse dia 13 e repetir no dia 7 de setembro, é algo diferente? Mesma coisa. Exatamente. O dia 7 tem o grito dos excluídos tradicionalmente, mas nós vamos puxar atos em todo o Brasil no dia 7 de setembro. Vamos fazer a nossa marcha do povo brasileiro defendendo a nossa democracia, a nossa educação, né? Defendendo o Brasil. O povo de verdade tem que defender esse Brasil. Eu costumo dizer que esses caras aí são inimigos do povo brasileiro. Nós é que somos verdadeiros brasileiros e nós temos que defender o nosso país. Então, nós vamos mobilizar o povo no Brasil todo no dia 7 para tocar o terror aí para cima desses caras. Tereza Sena mandou mais uma contribuição para a gente em superchat, tá? Tá. A Vani Franciscato GB diz assim: adorei o Iago também. Vamos todos amanhã. Cláudio Cavendish diz assim: eu tenho tantos hermanos que não los puedo contar en el vale la montanha e uma hermana muy hermosa que se chama Libertar. Não sei se isso é Mercedes Sosa, quem que é, mas é uma dessas aí. Cláudio, eu vou ficar te devendo de quem que é, tá bom? Mas obrigado. O Ricardo Gregor diz assim: a rua é do povo mesmo, como o céu é do avião. Tem mais um comentário aqui, Débora Tavares Melo. Kiko, pede para o Iago dar os locais das capitais. Você pode dar, Iago? Olha, eu vou pegando aqui. Vocês podem ir falando, eu vou pegando aqui. Se você puder dar os locais aí. Eu estou pegando aqui os locais já. Espera aí. Tá. Amanhã é às 4h no MASP, em São Paulo. Isso. No Rio de Janeiro vai ser Cinelândia, provavelmente, é isso? Na Candelária. Candelária, no Rio de Janeiro. Às 15 horas. Tá. Eu tô com alguns nomes aqui. Eu tenho alguns aqui que eu posso ir falando já. Pode falar. Brasília, 9 horas no Museu Nacional. Campo Grande, 7 horas da manhã, em frente à ACP. Cuiabá, 14 horas na Praça Alencastro. Goiânia, 15 horas na Praça Universitária. Belo Horizonte, 16 horas na Praça da Assembleia Legislativa. Rio de Janeiro, 15 horas Candelária. São Paulo, 15 horas concentração, 16 horas, né, ali no MASP.
Temos também Curitiba, 18 horas, na Praça Santos Andrade. Porto Alegre, 18 horas, na Esquina Democrática. E lá no nosso Facebook e no nosso site tem todas as datas, tem todos os locais e horários. Quem quiser acompanhar lá também vai estar à disposição lá. Tá facinho, né? Só botar na busca do Facebook e une. Isso. Né? Tá tudo lá bonitinho. O Carlos Pena me confirma aqui que aquela música da Mercedes Sosa. Carlos Lima, gado burro é gado dominado, por isso não investem em educação. Simplificando, é isso mesmo. Foi o que fizeram na Hungria, né, Iago? Destruíram ali as universidades públicas, baniram a universidade do George Soros, e aí a ideia é mesmo você destruir, depois construir no lugar uma coisa muito pior, né? O que eu acho que o Bolsonaro não vai ter tempo de fazer isso no Brasil, porque ele é muito ruim. Eu acho que é um sonho ali da extrema-direita de ter um cara que chega pelo voto, né? Com uma pauta retrógrada, recessiva, péssima para a população, só que ele é tão ruim que ele acaba se autodestruindo, né? Só fala em cocô e contra pobre, contra nordestino. Exatamente. Então, assim, o sujeito é uma bomba relógio suicida, né? Ele é um homem-bomba, no final das contas, né? É um homem-bomba. Tem um superchat aqui pro Iago Terezinhas Nunes. A Uni apoia o Fora Bolsonaro. Parabéns, estudantes, amanhã todos nas ruas. Olha, ainda não temos posição sobre isso, não. Quer dizer, vocês apoiam, mas não como bandeira. Agora, o que ele estava explicando, acho que a Terezinha, né, chegou agora. Isso. É que o Iago estava dizendo que é uma pauta mais para frente. Agora ele quer ser mais inclusivo no sentido de ter uma pauta com a qual todo mundo concorda, né, Iago? Que é hora de agregar as pessoas aí nas pautas mais urgentes aí da educação, do meio ambiente, né, da democracia. Tem muita gente chegando. Uhum. Mara Freitas pergunta se Florianópolis não vai ter. Vai ter, né? Vai ter. Florianópolis já está confirmado o local e o horário lá. Vou já pegar aqui para vocês. Rogério Teres diz que em Salvador vai ser no Campo Grande. A Carla Gastaldi, assim, interpretada de novo aquela música lá, interpretada por Mercedes Sosa e também por Elis Regina, entre outros, chama-se Los Hermanos. É verdade, eles cantavam isso também. A Verônica Vidal faz um lembrete aqui, com o qual o Iago vai concordar, que não podemos aceitar provocações, com certeza vai haver infiltrados para fazer baderna e alegar que as mobilizações não são pacíficas. Acho importante filmar tudo o que puder também, né, Iago? Né, para ir registrando. Exatamente. Está sempre atento e nunca andar sozinho. É isso aí. Pedro, se você tiver mais alguns comentários, você manda ver aí, tá, meu caro? Roberto Nonato Silva Santos, Campo Grande, que horas? Campo Grande às 9, disse o Rogério Teles. É isso? Campo Grande tem várias mobilizações lá com os sindicatos, tem mais cedo às 7, tem às 9 também. Uhum. Iago, você teve... Pois não, Pedro, pode falar. Não, só a Suzy Cidreira, que é, enfim, uma espectadora nossa frequente, ela falou: excelente escolha do tema do essencial. Diante de um jovem como Iago, me sinto renovada como professora e cidadã para lutar com mais força contra o obscurantismo e o ódio. Pode falar, Kiko. Parabéns, Iago. O pessoal gostou muito de você. Valeu, agradeço aí todo mundo. Não tanto quanto da samambaia do Pedro, mas a samambaia do Pedro... A samambaia é praticamente um terceiro participante, né, Kiko? É isso mesmo. O pessoal aqui falando de Florianópolis. Iago, você teve com o Weintraub. Eu vi ali a cena, você faz uma pergunta, e aí ele, magnânimo, fala para você se aproximar um pouquinho, né? E você vai lá perto dele, faz a pergunta. E como foi estar perto de uma pessoa tão especial, tão carismática, tão inteligente? Foi horrível, foi horrível. Por quê? Nossa, que confissão, que triste. Assim mesmo? Não, mas foi um momento de... Enfim,
sei lá, eu não sei, não tem nem o que falar, porque foi uma situação tão complicada aquilo ali que a gente fica até... O cara é meio doido, assim, sabe? Ele é doido mesmo, viu? Né? Ele é doido e sem noção, né? Sem noção, total. E de perto é pior ainda. Em que sentido, assim? Ele tem aquele chofre, assim, do Satanás? Quase isso. Não tem argumentação sobre a educação, entendeu? Ele fala besteiras, né? Assim, não sabe o que falar, não fala, né, fala barbaridades, não sabe argumentar, não soube responder meus questionamentos, não soube dar respostas sobre as reivindicações dos estudantes, não entende nada de educação, gosta de ficar falando sobre si próprio pra caramba, cheio de traumas, assim. Uhum. Pessoal, estamos com outros comentários aqui também. Kiko, a gente já está se caminhando para o final, né? Sim, já está se caminhando para o final. Eu queria agradecer. O Fernando Cochrane falou Moro... Perdão, só desculpa, é Cochrane, tá? Cochrane, tá bom. Falou que o Moro é o... Eu não, sei, não, ele está falando Moro. Moro é o sujo. O Arroque Vinícius Zambarda tem que levar a Samambaia amanhã. Ela já foi irrigada hoje. A minha mulher me instruiu a não afogá-la nesse processo aqui, porque ela já está recuperando algumas folhinhas. Elizabeth Heloise, Lula livre, muitas pessoas aqui falando também. Éder Guimarães, em um desgoverno onde o povo elege um doente mental para presidir um país, seus contribuintes no sanatório só podem ser doidos. Acho que ela está também fazendo um pouco de referência ao comentário do Iago sobre o Abraham ser intragável, né? É um bom sucessor aí do Vélez. Os dois são ruins da mesma forma. Pode falar, Kiko. Eu acho que o Vélez era mais inofensivo, menos... O Vélez tentava acertar o português, né, Kiko? Tentava ser simpático. Não, o Vélez, bem ou mal, não sei se o Iago vai concordar comigo, ele tem uma obra acadêmica ali, pode ser um monte de porcaria, mas o Weintraub não tem nem isso, né, Iago? Não, o Weintraub, ele é mais agressivo, né? Ele é de um projeto mais próximo do Bolsonaro. O Vélez, eles sacaram ali de algum lugar, eu não sei de onde, por indicação do Olavo, mas o Weintraub já estava do lado do Bolsonaro, né? E, na real, o Weintraub, ele é um cara da política econômica do Bolsonaro. Então, o MEC, ele colocou ele no MEC para ele servir a política econômica. Então, além de ser um cara obscurantista também, servo do Olavo de Carvalho, fala besteira, né? Faz todo aquele discurso para essa bolha, como eu falei ali, cheio de disseminação de ódio, ele ainda é um cara que serve a política financeira entreguista do mercado financeiro. Uhum, exatamente. Gente, estamos chegando aqui no finalzinho da nossa live, só para, enfim, os pedidos de sempre, essa promoção, esse sorteio desse livro é até a próxima sexta-feira. A gente também pede para que vocês, por favor, a gente está perto de chegar em 100 mil inscritos, a gente quer ganhar aquela plaquinha do Google, então inscreva-se no canal aqui embaixo, ative o sininho que é necessário para o crescimento, dê o seu like, a gente está com 1.300 likes até o momento, manda no WhatsApp para mais pessoas terem acesso a essa entrevista que a gente está tendo aqui com o Iago e com o Kiko, com muitos debates importantes. O Felipe mandou aqui um superchat para a gente, o Felipe Christoph, rumo aos 100 mil inscritos, parabéns DCM, eu quero esse livro, disse o Felipe para a gente, Kiko. Felipe. A Elk Street fala assim: saudade do Vélez é o fundo do poço, Iago. Sabe quem sente mais saudades do Vélez, né, Kiko? Vinícius, né? Vinícius dá assim, ó, Vélez. A Mônica Mello diz assim também: Vélez era menos desgraçado. Eu acho que ele era mais bobo, viu? Por isso que era melhor. Ele era mais bobo mesmo. Ele parecia um velhinho, assim, né? Falava tudo errado também, um portunhol. Mas o Weintraub, ele é ali o Bolsonaro sangue ruim, né?
É o bobo da corte. É o Bolsonaro com o ombro exposto, né, Kiko? É vergonha. É o Bolsonaro com nota ruim. Aquele boletim da USP é inacreditável. Gente, estamos chegando aqui no finalzinho da live. Quero agradecer a todo mundo, ao Kiko, ao Iago e a todas as pessoas que participaram. Vida longa e próspera. Desculpem aí algumas falhas técnicas, mas estamos tocando aqui. É isso, Kiko? É isso aí. Boa noite, Thiago. Obrigado mais uma vez. Espero que você volte mais vezes. Valeu. Boa sorte para nós amanhã, né? Eu sei que vocês não estão com isso na pauta, mas de qualquer maneira, fora Bolsonaro, tá? Valeu pela força aí, pelo convite. Estamos muito animados. Acho que amanhã vai ser mais um grande dia aí da nossa luta e a gente volta a se falar aí sempre que for possível. Lembrem-se sempre, grande dia, gente. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Falou, pessoal. Tchau, tchau.